tá, não é de responsabilidade da federação, né? Para concluir essa parte, esse começo, o que você entende de benéfico que o capitalismo pode trazer? Olha, o capitalismo conseguiu desenvolver as forças produtivas. O que é desenvolver as forças produtivas? É a tecnologia, a capacidade de produção de mercadorias. Não é? Se nós olharmos para o que era o mundo há 200 anos atrás, quando o capitalismo começa a se desenvolver na sua forma madura, 200 ou 250 anos, nós vamos ver a rapidez com que esse desenvolvimento veio a ocorrer. Não é isso? Se nós compararmos com os períodos históricos anteriores, isso é muito nítido. Como durante o capitalismo, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento da capacidade de produzir dispara. Há 200 anos atrás, nós não tínhamos sequer luz elétrica. Há 200 anos atrás, nós não tínhamos saneamento. Há 200 anos atrás, nós não tínhamos telefonia. Sim. Há 200 anos atrás, nós não tínhamos motor, nós não tínhamos nada. Então, em 200 anos, o capitalismo conseguiu desenvolver com muita rapidez as forças produtivas, que é o conceito que a gente pode aplicar para esta capacidade de produzir bens e serviços. No entanto, o capitalismo desenvolveu as forças produtivas provocando um grave problema social. Qual é o problema social? A concentração de riqueza. A riqueza hoje é extremamente concentrada. Extremamente concentrada. Se nós olharmos para os gráficos atualmente disponíveis, nós vamos ver que 1% da população, 0,1% da população mundial concentra 20% da riqueza de todo mundo. Surgem os bilionários e agora os trilionários agora, que concentram a riqueza. Então o capitalismo, ao se desenvolver, ele criou um punhado de ricos numa ponta e uma massa de pobres na outra ponta. A desigualdade social é uma chaga que o capitalismo não consegue corrigir. Não consegue corrigir pela própria lógica do sistema. Porque qual é a lógica do sistema? Quem produz, quem é o dono do meio de produção, da fábrica, da fazenda, ele quer produzir mais pelo menor custo possível. Sim. Para fazer isso, ele pode optar por pagar salários baixos ou ele pode optar por buscar uma tecnologia que lhe permita produzir mais com menos mão de obra. Em qualquer das duas soluções, o que acontece é que você vai ter gente que ou recebe salários baixos demais ou que sequer consegue emprego na medida em que o próprio capitalismo se desenvolve. Que é um exemplo é a soja brasileira. Se você andar ali pelo Paraná, por exemplo, você vai caminhar quilômetros de carro, você não vai ver uma pessoa trabalhando. Tudo automatizado. Tudo automatizado. Isso é excelente para o desenvolvimento das forças produtivas. Não é isso? Porque, efetivamente, o Brasil hoje planta e colhe mais soja do que em qualquer época da história. O desenvolvimento produtivo da soja brasileira é excepcional. No entanto, não gera emprego, não gera renda. E com isso você tem esta polarização social no país. Os donos dos meios de produção, das fazendas, das fábricas, do comércio, vão enriquecendo aceleradamente. E você tem uma massa enorme de trabalhadores que vivem ali entre a miséria e a sobrevivência. Isso por causa da tecnologia desenvolvida? Isso é por causa do sistema, porque se você não tivesse submetido a esta lógica do sistema capitalista, você poderia distribuir melhor a renda e a riqueza. Sim, mas eu digo assim, o fato de termos recursos no mundo disponíveis para automatizar e entende-se que isso funciona igualmente, a partir do momento que a gente diz, não, mas eu não vou fazer isso porque eu vou pensar socialmente, eu vou pensar no ser humano e eu não vou aceitar que essa máquina faça o trabalho de 10 pessoas. Seria isso, eu não posso aceitar. Veja, eu acho que nós devemos ser favoráveis a qualquer tipo de desenvolvimento tecnológico. Nós não devemos impedir o progresso, não é essa a solução. Progredir mais devagar para... Ou regredir. Ou regredir para não prejudicar as pessoas. Acho que a regra é outra. Devemos progredir o mais rápido possível, respeitando o meio ambiente, mas com mecanismos que permitam que esse progresso seja melhor distribuído. Certo. Você faz isso por instrumentos de Estado. Nós não podemos acreditar que isso possa ser resolvido pela vontade
dos empresários individualmente. Isso tem que ser resolvido enriquecer, por normas de Estado. É normal que o empresário queira enriquecer. Não há como resolver o problema social pela caridade. Não há como resolver dessa forma os problemas sociais. Eles têm que ser resolvidos por mecanismos de Estado. O que são mecanismos de Estado? Por exemplo, mecanismos tributários. Fazer com que os ricos paguem mais impostos, para que esses recursos sejam utilizados para melhorar a vida das pessoas. Segundo, garantir mais direitos à classe trabalhadora. Se há tanto progresso tecnológico, por que a jornada de trabalho não pode ser reduzida sem redução do salário? Sim. Não? Com certeza. Por que não pode ser reduzida a jornada de trabalho? Ou até mesmo um pouco de aumento de valor no salário. Claro. Já que a gente tem menos pessoas trabalhando. Claro. Não é? Então são uma série de mecanismos que têm que ser adotados pelo Estado. Não é? Eu acho que a experiência chinesa ela deve ser analisada nessa perspectiva, porque a China ela tem uma situação na qual o Estado possui um poder muito relevante na economia, ele é o ente planificador da economia chinesa. Todas as formas de propriedade na China se submetem ao Estado. A China tem diversas formas de propriedade, tem a propriedade estatal, a propriedade cooperativa, a propriedade privada estrangeira, diversas formas de propriedade, a propriedade individual, assim, o que a gente chama aqui de empreendedorismo. Todas essas formas econômicas na China, no socialismo chinês, são livres, mas elas se subordinam à regência estatal. Certo, uma base pelo menos. Para que o Estado possa cumprir esse papel, ele controla setores estratégicos da economia. Por exemplo, o setor financeiro. Para impedir que a oferta e o custo do crédito atrapalhem o desenvolvimento das mais distintas formas de propriedade. Então, o Estado controla o sistema financeiro na China. O Estado também controla muitos dos mecanismos das grandes corporações privadas, para impedir que essas grandes corporações privadas provoquem distorções sociais e às vezes até culturais no país. Né? Então, o socialismo chinês encontrou uma certa solução para utilizar instrumentos que se mostraram virtuosos no capitalismo, como é o caso do mercado. O mercado existe, inclusive, anteriormente ao capitalismo, mas então o socialismo chinês conseguiu encontrar uma combinação entre mecanismos que se mostraram positivos do capitalismo, repito, como o mercado, com aquilo que tem de melhor na tradição socialista, que é o controle público através do Estado, para que a divisão da riqueza e da renda e do poder não seja dominada, essa divisão, pela propriedade privada exercida pelos grandes empresários. Que muitas vezes até podem vir de já herança, né? Pode vir de herança. Que aí é onde pega também. Claro, né? Claro.